Olá, meus queridos. Estamos começando nossa segunda parte da videoaula. Mas antes de começar, eu queria falar com vocês que o vídeo anterior, que corresponde à primeira parte da videoaula sobre controladoria, teve um pequeno problema. Na hora de fazer a filmagem, não houve uma sincronização perfeita sobre com os slides, né? Quando eu falava, os slides não apareciam de forma bem sincronizada. Por isso eu peço para vocês que, ao começarem a assistir a primeira parte da videoaula, o primeiro vídeo, vocês fizessem isso concomitantemente com os slides do PowerPoint, né? Passando os slides do PowerPoint para que vocês possam compreender melhor. Peço desculpas, mas quando a gente faz a coisa por amadorismo, começando, aprendendo, junto com a prática, acontecem esses desvios de percurso. Mas nada que impeça a gente dar continuidade ao nosso trabalho com o carinho que eu tenho feito por vocês. E nesse novo vídeo, eu já mudei algumas configurações e espero que agora ele esteja mais sincronizado, né? O que eu falo com os slides do PowerPoint, tá bom? Então, nós começamos a videoaula no primeiro vídeo falando um pouco sobre conceitos, objetivos. Agora vamos nos dedicar mais à estrutura e alguns conceitos adicionais que estão sob a responsabilidade da controladoria. Já vimos no primeiro vídeo a estrutura de uma empresa, de uma forma geral, né, de uma grande empresa, uma empresa de porte, que pode suportar na sua estrutura uma área de controladoria profissional. E já vimos como se encaixa essa área de controladoria dentro dessa estrutura, qual é a sua estrutura básica, né, da controladoria. E agora nós vamos ver o subsistema contabilidade dentro dessa estrutura da controladoria. E para começar a falar sobre isso, nós vamos fazer uma pergunta. E aqui eu já vou mudar a estrutura para que vocês possam acompanhar de perto a mudança dos slides. Vamos ver se agora está certo, né? Então eu faço aqui uma pergunta. Como funciona o subsistema da contabilidade? O subsistema da contabilidade funciona basicamente com três áreas. A área legal fiscal, a área de análise e a área gerencial. Essas são as três áreas básicas de um sistema de informação contábil, né? E cada uma delas está composto também basicamente com as seguintes sub-áreas, né? A contabilidade geral na área legal e fiscal, correção monetária integral, quando é o caso, contabilidade em outras moedas, consolidação de balanço, valorização de inventários e controle patrimonial. Todos esses subsistemas do sistema contábil, eles estão direcionados dentro da área legal e fiscal. Na área de análise, nós temos essas três funções básicas, que são acompanhadas e executadas pelo sistema de informação contábil. A análise de balanço, a análise de fluxo de caixa e a gestão de impostos. E, finalmente, na área gerencial, nós temos os orçamentos e projeções, custo e preços de venda, contabilidade por responsabilidade, centros de lucros e unidades, quando a empresa ela subdivide, e obviamente as grandes empresas fazem isso, as suas áreas por centro de custos ou centro de lucros ou unidades de negócios. E, finalmente, o acompanhamento do negócio, que é o feedback sobre o que aconteceu com o negócio. Esse é
top, né, top de linha de um sistema de informação contábil. Muito bem. Vamos falar agora um pouco sobre eficácia e contabilidade. A contabilidade é uma importante área da controladoria, porque ela oferece informações fundamentais para os objetivos da controladoria e para medir a eficácia da empresa através de 3 pontos básicos. Então, esses 3 pontos básicos são o lucro como medida de eficácia da empresa, fornecido, obviamente, pela contabilidade, o planejamento e controle com enfoque nos resultados, que são atividades executadas pela controladoria com informações provenientes da contabilidade, e, finalmente, o valor da empresa. A gente vai ver, inclusive, aqui, ainda nessa videoaula, como se chegar a esse valor da empresa. É claro, de uma forma bem prática e um pouco básica, né? Só um exemplo para vocês terem uma ideia sobre isso. Então, o valor da empresa é a informação que vem da base contábil, ou seja, são as demonstrações contábeis, né, que informam, entre outras formas de se apurar o valor da empresa. Essa é uma das formas de apurar o valor da empresa, através da sua própria das suas próprias demonstrações contábeis. Na sequência, nós vamos ver aqui as premissas para a controladoria com enfoque nos resultados. Vejamos algumas premissas em que o resultado é utilizado pela controladoria e pela empresa como medida de desempenho. Primeira premissa: lucro como medida de eficácia da empresa. Então, é através desse lucro que a empresa vai saber se ela está sendo eficaz ou se ela não está sendo eficaz, porque esse lucro é a medida da eficácia da empresa. E o que é a eficácia da empresa? A eficácia da empresa está em cima dos seus resultados. Então, se a empresa apresenta um resultado positivo dentro das suas expectativas, ou até acima das suas expectativas, ela está sendo eficaz. Agora, uma empresa que não apresenta lucro não está sendo eficaz. Por quê? O objetivo da empresa é gerar uma renda, um lucro, um retorno sobre o investimento feito pelos acionistas. A segunda premissa é o lucro como diferença de patrimônios líquidos. Tá? Então, o lucro sobre diferenças de patrimônio líquidos é aquele resultado entre o patrimônio líquido inicial e o patrimônio líquido subsequente. Temos também a outra premissa que o lucro é maior ou menor segundo o grau de competência empresarial. Se a gestão da empresa for competente, quanto mais competente ela for, mais ela vai apresentar lucros, seja por incremento através do valor agregado, seja por incremento através de custo de oportunidade, que são assuntos que nós vamos tratar ainda nesse vídeo. A empresa vai aumentar o seu lucro de acordo com o grau de competência empresarial. Outra premissa são os empreendimentos empresariais. Os empreendimentos empresariais são investimentos. E é óbvio que quando você cria uma empresa, para que você possa alavancar o negócio da empresa, você tem que fazer investimentos em cima dela, né? Esses investimentos é que podem gerar alavancagem para a empresa. E eles são custos implícitos, você não vê dentro do resultado da empresa. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Valor econômico da empresa, nós também vamos falar daqui a pouco sobre o valor econômico, que é o agregado, né? O valor no aspecto econômico da empresa. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Mensuração do valor da empresa. Como é que eu valorizo uma empresa? Quais são as ferramentas que eu utilizo para saber o valor da minha empresa? Assunto deste vídeo já lá no finalzinho.
Dificuldade de mensuração da previsibilidade no mundo real. Então, você tem uma série de dificuldades dentro da própria estrutura da empresa, dentro do ambiente interno, do ambiente externo, do ambiente remoto, que podem influenciar na forma de mensurar a sua empresa no mundo real. O planejamento é necessário. Indiscutivelmente, uma empresa que não tem planejamento, ela não tem objetivo, porque o objetivo começa no planejamento. Se você não tem seus objetivos definidos no planejamento, aliás, nós já vimos isso no vídeo anterior, de uma forma bem simplificada, vamos ver no decorrer das aulas isso com mais detalhe. Se você não faz planejamento, se você não tem objetivo, você não pode chegar ao resultado esperado. Tem que ser planejado, tudo dentro de uma empresa tem que ser planejado nos seus, como dizia um humorista, nos seus mínimos detalhes. A gente vai aprender, inclusive, a fazer planejamento nesse semestre. A empresa é uma reunião de especialidades humanas. Isso é inquestionável. Uma empresa tem que ter técnicos, tem que ter pessoas especializadas, com gabarito, com qualidade técnica, com qualidade de criar valor para essa empresa. Tanto nos aspectos técnicos da sua estrutura, quanto também no aspecto dos seus gestores executivos, que possam tomar decisões adequadas para que a empresa possa alavancar esse negócio. Nenhum gestor quer a sua empresa estagnada ou caindo. O objetivo de todo gestor é sempre fazer com que a empresa cresça. Então, a empresa é uma reunião de especialidades humanas. O ser humano está presente dentro da empresa, seja para ela crescer, seja para ela não crescer. E o que diferencia uma da outra, nós já vimos no item anterior, é o grau de competência empresarial. Os gestores são responsáveis pela geração de lucro, obviamente, porque são eles que tomam as decisões com o objetivo de alavancagem da empresa, de alavancar seus lucros, de alavancar seus negócios. Informação para a gestão é fundamental. Se os executivos que são responsáveis pela tomada de decisão não tiverem informações sólidas, confiáveis nas mãos deles, dificilmente eles vão tomar alguma decisão que possa fazer com que o seu grau de competência, que é a forma de mensurar a melhora, né? Se a empresa está indo bem ou mal, dificilmente eles vão ter esse lucro alavancado. Então a informação é básica. E quem é que é o maior responsável dentro de uma estrutura empresarial por dar essa informação? É exatamente a controladoria. Nível ótimo de informação. Praticamente já estava implícito no que eu falei anterior. O nível ótimo de informação proporcionará aos executivos responsáveis pela tomada de decisão de tomar decisão com um nível elevado de competência, de forma a melhorar cada vez mais a evolução do lucro, que é a medida da eficácia da empresa. Muito bem, vamos agora aos fundamentos para a implementação da controladoria. Existem algumas ações e implementações que são necessárias para a implementação de uma controladoria. Vamos ver quais são essas ações ou implementações. Primeiro, o diagnóstico sobre a empresa. Então, temos aí a estrutura organizacional da empresa, a unidade dos negócios, os processos operacionais, o produto e o serviço, as linhas de produto, a tecnologia da informação empregada, muito importante isso nos dias atuais, os sistemas de informações e comunicações existentes, vamos falar já sobre, aliás, já falamos no vídeo anterior
sobre o SIG, né, ou SIG, como queiram, os métodos, relatórios e práticas gerenciais existentes, a identificação e características dos principais eventos econômicos. É muito bom você visualizar e tipificar cada um deles. Nas áreas a serem atendidas. As áreas a serem atendidas. Estamos falando dos fundamentos para a implementação de uma controladoria. Quais são as áreas a serem atendidas? Em primeiro lugar, as empresas, né? As divisões e unidades, os departamentos, os produtos e serviços, as atividades e, finalmente, as próprias transações. Vamos ver agora, continuando o fundamento para a implementação da controladoria, a estruturação do sistema contábil tradicional. A estruturação do sistema contábil tradicional, elas têm como base o balanço, né, as demonstrações de resultado e o fluxo de caixa. São três ferramentas importantíssimas, não que as outras não sejam, mas essas são as ferramentas básicas para que exista um sistema contábil tradicional. Então, toda a estrutura deve ser elaborada, deve ser desenvolvida para que o setor contábil forneça essas três informações básicas. Fluxo de caixa é uma informação que nem todas as empresas elas acabam elaborando, especialmente as empresas de médio e grande porte, elas fazem isso. Mas as empresas de pequeno porte não usam muito essa ferramenta como tomada de decisão, embora elas tivessem que usar também, porque não é uma ferramenta tão difícil de se montar, ainda que seja de forma rudimentar. É tudo que entrou menos tudo que saiu. O resultado financeiro é a medida de eficácia da sua empresa. Plano de contas fiscal e gerencial, e aí eu faria uma inclusão, na verdade, um plano de contas que consolide e que esteja integrado com a contabilidade, com a área financeira e também com a área gerencial. Então, é muito importante a sincronização desse plano de conta para que atenda não só à elaboração das demonstrações contábeis, como a elaboração dos demonstrativos gerenciais, como a elaboração do fluxo de caixa. Então, essa integração é fundamental. Recentemente, por exemplo, eu tive num cliente em que não existia essa integração. Então, você vai ver o fluxo de caixa e as informações das contas do fluxo de caixa não são as mesmas das contas do resultado ou do próprio balanço. E aí fica difícil de você fazer uma comparação entre uma e outra, né? Especialmente fazer uma conciliação entre uma e outra. A adequação às estruturas, atividades e produtos da empresa, a estrutura de conta contábil, fiscal e gerencial, os planos de contas alternativos, as contas contábeis adicionais, a flexibilização, agilidade, precisão, não redundância de dados dentro dessa estrutura, os sistemas de análise periódicos e o acompanhamento das contas contábeis para o sistema orçamentário, que devem estar devidamente sincronizados, né? Então, esses são alguns fundamentos, né, alguns tópicos relacionados com a estruturação do sistema tradicional dentro da empresa e subordinado à controladoria. Com relação à estrutura do sistema contábil gerencial, temos alguns itens aqui para a gente chamar atenção. Primeiro, custos versus inflação da empresa e lista de preços, né? Isso tem que estar bem sintonizado. Contabilidade por responsabilidade, orçamentos / projeções de resultados e informações para a estratégia da empresa. Esses são os fundamentos fundamentos básicos para a implementação de uma controladoria. Okay? A empresa, atividades que adicionam valor agregado
e valor agregado do produto. Bom, vamos ver aqui, primeiro entender o que vem a ser esse valor agregado. Existem alguns títulos para responder o que é o EVA, que é isso que nós vamos estudar agora, o valor agregado, o EVA. E em português a gente pode chamar o EVA como valor econômico adicionado, podemos chamar também de valor adicionado e também podemos chamar de simplesmente valor agregado. Então, tudo isso corresponde ao que se conhece hoje em dia em inglês por EVA. E o que é o VEA, que é o valor econômico adicionado? VEA é uma noção de que permite medir o valor criado por um agente econômico e o valor adicionado que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo produtivo. Então, o VEA, então, esse valor econômico agregado, a gente vai ver isso de uma forma mais exemplificada e simples, ele é o acréscimo aos bens e serviços que são transformados durante o processo produtivo, que vai nos permitir ter o valor agregado de uma empresa. Então, nós temos aqui um exemplo gráfico para que a gente possa ter uma noção disso. Fornecedores, a empresa e o cliente. Então, o que os fornecedores vão fornecer para a empresa? Bens e serviços. Bens e serviços recebidos de terceiros. O que vai acontecer com esses bens e serviços dentro da empresa? Através das várias atividades dentro da empresa, esses bens e serviços vão ser transformados. Transformados em quê? Num produto ou num serviço final, que vai atender ao objetivo da empresa, que é atender a necessidade daquele cliente que precisa daquele produto ou daquele serviço. Como nós medimos nesse fluxo operacional entre a entrada da mercadoria ou dos bens e serviços, né, de terceiros, a sua transformação para chegar ao produto final, como é que nós vamos medir o VEA ou o EVA nesse processo? Da seguinte forma: tudo que é executado dentro da empresa, dentro das várias atividades que nelas são executadas, nós temos a adição interna de valor. Agora, essa adição interna de valor, ela está sendo adicionada em cima de quê? Em cima dos materiais, bens e serviços recebidos de terceiro. Quando nós adicionamos valor a esses produtos e serviços, nós criamos um valor agregado para a empresa. Porque a adição desse valor dentro da empresa vai nos gerar o valor agregado da empresa, que corresponde ao nosso produto ou serviço. Ok? Bom, então, valor agregado é aquele valor que é agregado aos bens, serviços e materiais adquiridos de terceiro para chegar no valor do produto ou serviço que será entregue ao nosso cliente. Vamos ver aqui um exemplo mais prático sobre isso. Antes disso, só vamos ver esse conceito aqui. O valor econômico agregado, o valor econômico adicionado, é o lucro contábil ajustado deduzido do capital vezes o nível de investimento. Então, o que significa isso? Significa que nós vamos pegar o nosso lucro e reduzir o custo do capital para poder identificar o valor do EVA, ou valor econômico agregado. Portanto, o EVA é calculado subtraindo os lucros operacionais dos lucros operacionais, né, o lucro contábil ajustado,
subtraindo-se desses lucros operacionais líquidos de um investimento o custo dos fundos utilizados para financiá-lo. Qual é o custo que estaria incluído dentro do lucro contábil? Qual é o custo do capital que estaria incluído dentro do resultado contábil? Onde é que nós encontramos esse custo do investimento? Encontramos nas despesas financeiras. Então, o custo do capital empregado para a obtenção daquele lucro está no resultado financeiro, como a gente vai ver aqui. Então, esse custo, esse EVA, o resultado, né, o valor agregado aos bens e serviços, ele pode ser positivo ou negativo. Se o EVA for positivo, isso significa o quê? Que nós teremos um valor do investimento, que nós estamos chamando aqui de capital, e um valor agregado a esse investimento, que será o EVA. Se esse EVA por que nós sabemos que ele é positivo? Porque se eu somar o valor do investimento mais o EVA, eu vou ter o valor de mercado da minha empresa. Agora, eu posso ter também um EVA negativo. Quando é que o EVA é negativo? Quando o valor do custo do meu investimento, que eu estou chamando de capital, é maior do que o valor de mercado. Eu não posso vender um produto por 100 se o mercado só paga 50. Então, eu não tenho valor agregado positivo, eu tenho valor agregado negativo. Porque para poder vender o meu produto, eu vou ter que diminuir o meu preço de venda. E aí eu vou ter um prejuízo. Agora, se eu tenho um valor de custo de produto que é de 50 e o mercado pode comprar por 100, o valor de mercado dele é 100, essa diferença entre o valor de mercado e o meu custo do produto vai ser o meu lucro, vai ser o meu valor agregado. Tá? Então, de uma forma mais prática, é isso. Portanto, investimento com EVA positivo aumentam a riqueza dos acionistas, aumenta a riqueza dos acionistas, aumenta o capital deles. E aqueles com EVA negativo, obviamente, vão reduzir o capital investido da empresa. De uma forma assim, técnica, nós temos que a receita líquida, depois o custo para chegar ao lucro bruto, mais as despesas operacionais, temos o lucro antes dos resultados financeiros, mais as receitas e despesas financeiras para ter o lucro antes dos tributos, deduzindo dos tributos vamos ter o lucro líquido. Então, o lucro líquido deduzido do custo do capital, nós vamos chegar ao EVA. Olha só a fórmula do EVA. Valor econômico adicionado é o lucro contábil ajustado do custo do capital do investimento, do custo do capital próprio. Tá? Então, esse custo do capital próprio é que vai ser deduzido do lucro líquido para que nós cheguemos ao valor econômico adicionado ou ao valor agregado, como vocês quiserem chamar. Tá bom? Então, vamos aqui agora falar sobre criação de valor e o modelo contábil. Custo de oportunidade. Bom, custo de oportunidade implica em alguns conceitos interessantes. Tá? Vamos ver aqui meu. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é o valor do que você renuncia ao tomar uma decisão. Por exemplo, se você tem 5 mil reais, vamos supor que vocês têm 5 mil reais. Vou dar um exemplo bem prático. Semana passada eu tinha 5 mil reais na poupança. Aí eu poderia ficar tranquilo, deixar esse dinheiro lá, gerando
renda e eu teria uma certa renda dentro de um determinado período de tempo baseado naquela receita de R$ 5.000. Mas se eu quiser antecipar essa renda ou ter a oportunidade de ter uma renda maior com base nesses R$ 5.000, o que eu vou fazer? Eu vou correr um risco, sim. Todo custo de oportunidade envolve um risco. Eu vou ter que pegar esses R$ 5.000 e tirar da poupança e aplicar ele, por exemplo, em ações. Entrar aí no mercado de ações, comprar algumas ações para que eu possa ter a oportunidade de ter uma rentabilidade sobre esses 5.000 maior do que eu teria se eu estivesse aplicando na poupança e ainda com um prazo reduzido de tempo. Isso é custo de oportunidade, tá? Então, é o custo que eu emprego para obter um resultado maior em um menor espaço de tempo, né? Então, esse, de uma forma bem prática, é o meu custo de oportunidade. Vamos fazer aqui um outro exemplo que envolve o estudo de vocês. Você tem aí, você estuda de noite para uma prova. E o que acontece no dia seguinte? Se você só estuda na véspera da prova, fica até altas horas da madrugada estudando para fazer a sua prova, que vai ser no dia seguinte. O que acontece com você no dia seguinte, quando você vai fazer a prova? Você estará com sono. Você pode fazer uma prova boa, mesmo com sono? Pode. Mas qual foi o prejuízo que você ganhou ao fazer a prova depois de uma noite em clara de estudos? A sua saúde fica prejudicada, mas você vai atingir o objetivo, pode atingir o objetivo fazendo uma boa prova. Entretanto, se você, ao invés de tomar essa posição de só estudar na véspera da prova, para fazer a sua prova no dia seguinte, mesmo tendo um resultado positivo, se ao invés disso você estudar a cada novo assunto diariamente um pouquinho, você não vai precisar ficar até tarde na véspera da prova para fazer a sua prova. Então, seu custo de oportunidade é uma boa noite de sono na véspera da prova. Olha um exemplo bem bacana para vocês entenderem. O custo de oportunidade foi isso. O seu tempo gasto durante cada dia, cada assunto novo de aula, para estudar um pouquinho, e aquele pouquinho foi se acumulando, para que na véspera da prova, em vez de você ficar estudando até tarde, você já tenha uma visão geral do que você tem que estudar. E aí o que você vai fazer? Você vai dar só umas pinceladas, sem ficar a madrugada dentro acordado, para que no dia seguinte você acorde bem disposto e faça a sua prova tranquilamente, obtendo talvez resultados melhores, talvez não, certamente, eu garanto isso, melhores do que se você deixasse para estudar só na véspera e fosse fazer a prova com sono. Certamente seu resultado vai ser melhor se você aproveitar esse custo de oportunidade. E nisso aí não tem nenhum risco envolvido, tá? A única vantagem, a única oportunidade é de você estar no dia da prova com a sua energia revigorada depois de uma boa noite de sono. Esse é um belo exemplo de custo de oportunidade, tá? Agora vamos ver um exemplo da taxa de oportunidade. Assim como nós temos o custo de oportunidade, nós temos a forma que nós identificamos esse valor de uma forma numérica. Vamos aqui ver esse exemplo. Nós temos um ativo total que custa 100%. Desses 100%, nós tivemos 60% do passivo foi o capital de terceiro utilizado para que nós pudéssemos ter esse ativo total de 100%. E 40% é o capital próprio investido, que corresponde ao patrimônio líquido.
Esses 60% de passivo que nós tivemos empregados para poder obter esse ativo total de 100%, ele tem uma taxa média de remuneração de 10% ao ano. E esse PL, que é o capital investido, que é o capital próprio, nós temos uma remuneração esperada dos acionistas de 15% ao ano. Então vejam que, a rigor, através desses números, o custo do capital próprio, que é o custo da remuneração dos acionistas, é maior do que o custo de terceiro, de capital de terceiro, que é de 10% ao ano. Vamos trazer isso para uma fórmula para encontrar a taxa de oportunidade ideal para eu chegar nesse ativo de 100%. A taxa de oportunidade, como vocês estão vendo aí na fórmula, é igual à proporção do passivo multiplicado pela remuneração média do ativo, tá? Mais a proporção do patrimônio multiplicado pela remuneração esperada dos acionistas. E aqui nós temos até um erro, que certamente foi o estagiário, não desmerecendo os estagiários, que fez errado, mas não é a remuneração média do ativo, é a remuneração média do passivo, tá? É a taxa média de remuneração do passivo. Colocando isso em números, teremos que a taxa de oportunidade vai ser igual. Quanto é a proporção do passivo em relação ao seu ativo? É 60%. Então, a taxa de oportunidade é igual a 60% vezes quanto é a remuneração média do passivo? É 10% ao ano. Então, 60% vezes 10% ao ano, mais quanto é a proporção do patrimônio em relação ao ativo? É 40%. Então, mais 40% multiplicado pela remuneração esperada dos acionistas. Quanto é a remuneração esperada pelos acionistas? É 15% ao ano. Portanto, se nós fizermos esse cálculo, 60% vezes 10%, mais 40% vezes 15%, nós vamos chegar numa taxa de oportunidade de 12%. Nem tanto ao passivo, ao capital de terceiro, que é 10%, nem tanto ao capital próprio, que é 15%. Chegaríamos aí a uma média de 12% de taxa de oportunidade para obter esse ativo. Então, temos aqui que esse é um exemplo do cálculo da taxa de oportunidade, considerando 60% do ativo sendo financiado pelo passivo e 40% sendo financiado pelo patrimônio líquido. Portanto, o custo de oportunidade, todas as atividades devem ser avaliadas pelo mercado, que representa o custo de oportunidade de manter determinada atividade. Fundamentalmente, isso é explicado em dois conceitos de custo de oportunidade. Então, todas as atividades devem ser avaliadas pelo preço de mercado. É ele que é o norteador para que você possa saber o custo de oportunidade, né? E esse preço de mercado é que representa o custo de oportunidade de manter determinada atividade. Vamos aqui, então, a esses conceitos básicos sobre custo de oportunidade. Primeiro, o preço de mercado e preço de transferência baseado no preço de mercado para avaliação dos estoques e produtos finais dos produtos e serviços produzidos pelas atividades internas. Então, nós temos aqui o preço de mercado e o preço de transferência baseado no preço de mercado para avaliação dos nossos ativos, né? Estoques e produtos finais. Isso como premissa para entender o custo de oportunidade. O segundo é o custo de oportunidade financeiro para mensurar e avaliar o aspecto financeiro das atividades e o custo de oportunidade dos acionistas fornecedores de capital à empresa e às atividades. Vamos analisar esses dois pontos. Primeiro,
preço de mercado e preço de transferência baseado no preço de mercado. Claro, eu vou transferir por um preço que o mercado pode me pagar, para a avaliação dos estoques e produtos finais, dos ativos e dos produtos e serviços produzidos pela atividade interna. E o custo de oportunidade financeiro, para mensurar e avaliar o aspecto financeiro dessas atividades e do custo de oportunidade dos acionistas fornecedores de capital da empresa. Temos aqui os dois. Vamos ver na frente um exemplo prático disso. O custo de oportunidade dos acionistas, é o lucro mínimo que eles deveriam receber para justificar seu investimento. O seu custo de oportunidade é a preço de mercado. Quem vai investir numa empresa sabendo que ela não vai lhe pagar aquilo que você pretende receber como retorno do capital investido? Ninguém. Então, o custo de oportunidade é o lucro mínimo que eles entendem vão receber para justificar o seu investimento. Quem é que vai investir numa empresa comprando ações, sabendo que aquelas ações vão ser remuneradas por um valor que não é o valor que você espera receber pelo investimento que você vai ter para comprar aquelas ações? É o mesmo raciocínio. Tá? Então, o custo de oportunidade é aquilo que vai me dar o retorno do meu investimento, do meu capital investido, dentro da minha expectativa. Abaixo da minha expectativa, eu vou gastar para ganhar menos do que eu espero ganhar. Conceito de lucro, segundo Hicks, lucro como a importância que uma pessoa pode consumir durante um período de tempo e estar tão bem no fim daquele período como se ele estivesse no seu início. Olha, que interessante esse conceito de Hicks, né? Então, eu vou ter... o conceito dele diz que a importância de uma pessoa que uma pessoa pode consumir durante um período de tempo é estar tão bem no final daquele período como se ele estivesse no seu início. No seu início ele estava com aquele valor que ele vai investir. Então, se no final desse investimento, dentro de uma expectativa de tempo que ele espera ter o retorno, ele se sentir da mesma forma como ele se sentia quando ele estava querendo investir, então essa vai ser o grau de satisfação daquele investidor, daquela pessoa, né? É bem interessante essa analogia que Hicks faz. Bom, agora vamos passar para a criação de valor, né? Criação de valor e a relação com a contabilidade. Temos aqui dois conceitos que são consequências do que nós já falamos antes. Tá? Para podermos entrar nesse mérito da criação de valor e do valor contábil, vamos fazer dois conceitos interessantes. O primeiro conceito é sobre custo implícito, o segundo conceito é sobre custo explícito. Então, vejam só. O que é o custo implícito? Aliás, vamos começar pelo mais fácil. O que é o custo explícito? Custo explícito são as despesas correntes de uma empresa que são pagas por essa empresa. São as despesas do dia a dia, como salários, encargos, aluguel, materiais pagos pela empresa. Esses são os custos implícitos. São visualmente, são materialmente perceptíveis quando você apura o seu custo. Eles estão ali, visíveis, você paga, você registra na contabilidade. Ele vai aparecer lá como despesa operacional, vai aparecer como custo, vai aparecer de alguma forma no teu resultado. Ele é visível para você quando você elabora uma demonstração de resultado. Estes são os custos explícitos. E o que são os custos implícitos? Acho que o próprio nome, por si só, já nos dá uma ideia, né? Mas a gente pode dizer que os custos implícitos são os custos de oportunidade dos recursos
possuídos pela empresa, que são seus valores agregados, e utilizados para alcançar o negócio e produzir mais receitas. Por exemplo, veja só, é o custo de oportunidade. Então, custo de oportunidade é aquilo, já vi ali anteriormente nos exemplos práticos, custo de oportunidade é aquilo que eu posso utilizar para alavancar o meu resultado no menor espaço de tempo. Exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero criar um custo de oportunidade para alavancar o meu negócio, alavancar meu resultado num espaço mais curto de tempo. Eu faço o quê? Eu faço uma expansão da minha fábrica. Eu tenho um terreno que me permite fazer isso, onde está a minha fábrica. Eu expandindo essa minha fábrica, eu vou ter um custo implícito para chegar ao meu resultado, mas que vai me antecipar o aumento do meu resultado num espaço mais curto de tempo. Ok? Então, isso seria o custo implícito no negócio. E aqui nós temos a visão, duas visões da criação de valor que nós, através desses dois quadros aí. A primeira visão de criação de valor é que a criação de valor pela empresa é feita através do valor agregado dado pelos produtos e serviços. É uma visão simplista de criação de valor. A outra é a criação de valor para o acionista feito através da adoção do custo de oportunidade de capital, cujo exemplo eu acabei de dar agora, né, que foi a expansão. Então temos essas duas visões de criação de valor. Uma criação de valor simplista, envolvendo a própria atividade operacional da empresa, e uma criação de valor sob o ponto de vista do acionista para alavancar o seu resultado e o retorno do seu investimento mais rápido do que por essa situação mais simplista. Vamos ver isso através de um gráfico pequeno aqui. Então temos aí a visão economista e a visão do contador comparativamente. Qual é a visão economista? É que, além dos custos explícitos que a contabilidade pode nos dar, nós temos também custos implícitos para chegarmos ao nosso lucro econômico. Esses custos implícitos, eles não são visíveis no resultado contábil, porque no resultado contábil você só tem os custos explícitos e o resultado propriamente dito. Tá? Então, vejam que existe uma diferença. Estes custos implícitos, eles são exatamente o nosso custo de oportunidade, que não é visível. Não é bem visível, não é bem palpável como são as despesas que você gasta no seu dia a dia e paga no seu dia a dia para ter o seu lucro contábil. Tá? Então, existem pontos limítrofes, né, ou referências no processo de criação de valor. Primeiro vamos entender o que significa limítrofes, antecipando até alguma pergunta que vocês possam fazer no fórum. E aqui eu vou fazer um parêntese, pedindo para vocês não esquecerem de fazer seus questionamentos, suas colocações no fórum. Fórum que vai ser aberto no mesmo momento em que eu colocar esse vídeo lá para vocês assistirem na aula de hoje ou nos dias subsequentes até a próxima aula. Não se esqueçam de colocar suas considerações, seus questionamentos, suas dúvidas, para que eu responda na próxima semana. E também lembrando que esse fórum ele só vai ficar aberto até a próxima aula. Na próxima aula eu encerro este fórum e abro um novo fórum se assim for necessário. E cada participação será avaliada, para ficar bem claro sobre isso. Então vamos ver o conceito de pontos limítrofes. O que é limítrofe? Limítrofe
que se encontra localizado ou contido é o que se encontra localizado ou contido nos limites de um terreno, de uma área, de uma extensão. Sociedades limítrofes, cujos limites são contíguos, fronteiriços, terrenos limítrofes. Brasil e Argentina são limítrofes. Tá? Então, limítrofe é o limite. E quais são os pontos referenciais na análise do processo de criação de valor que geram esses pontos limítrofes ou referências no processo de criação de valor? Vamos ver aqui. 1. O conceito de valor agregado, decorrente da teoria econômica, é expresso pelo valor de mercado do produto entregue aos clientes menos o valor dos insumos adquiridos de terceiro também a preço de mercado. Ou seja, isso é o conceito do valor adicionado adotado pela ciência contábil, é o conceito do VEA. Vamos destrinchar esse conceito? O que ele está dizendo? O conceito do valor agregado, ou EVA, ou VEA, decorrente da teoria econômica, é expresso como? Pelo valor de mercado do meu produto final entregue aos clientes, que é o valor que eu vendo, que é o valor que o mercado paga para mim pelos produtos entregues a eles, menos o valor dos insumos adquiridos, sejam insumos através de materiais ou serviços adquiridos de terceiro, para que eu possa transformar e fazê-lo um produto final. Esse é o conceito de valor adicionado adotado pela ciência contábil. Vamos colocar isso aqui num desenho que nós já vimos anteriormente. O conceito de valor agregado é o valor expresso de mercado. Por que de mercado? Porque é o valor que eu compro, é o valor de mercado, que eu compro de outros fornecedores. Adquirido de terceiros, então o valor que eu compro de materiais, bens e serviços adquirido de terceiro, deduzidos desculpe, eu inverti. Eu fiz de trás para frente, mas vai dar o mesmo resultado, só com um sinal diferente. Então é bom fazer da frente para trás. O que é o conceito de valor agregado? É o valor pago pelos meus produtos ou serviços, que são pagos pelos clientes, a valor de mercado. Por que valor de mercado? Porque é o valor que o cliente paga como agente do mercado para obter o meu serviço, deduzido do valor que eu pago como empresa para comprar os produtos que serão transformados na empresa para chegar ao meu produto. Ou seja, o valor agregado pela empresa é a diferença entre o que o meu cliente paga e o que eu paguei para o meu fornecedor. Esse é o valor adicionado internamente ao produto, né? O valor agregado pela empresa. Muito bem. Então, esse é o conceito de valor agregado. Agora, depois do conceito de valor agregado, vamos ao outro item, né? O outro limítrofes, ou referenciais na criação de valor. Todos eles estão interligados com a criação de valor. Estamos estudando a criação de valor dentro do conceito contábil. O custo de oportunidade de um capital de um acionista, o custo de oportunidade do capital do acionista, que entende como criação de valor o lucro empresarial que excede o custo de oportunidade do capital sobre o valor dos investimentos no negócio. Tá? Vamos concentrar aqui. Foco. O custo de oportunidade do capital dos acionistas, que entende como criação de valor o lucro empresarial que excede ao custo de oportunidade do capital sobre o valor dos investimentos no negócio. Vimos um quadro anteriormente que demonstra exatamente qual é o custo de oportunidade e o entendimento do empresário, nesse caso, ao lucro empresarial.
vamos ver aqui embaixo. Ó. Então, o custo de oportunidade de capital de acionista, que entende como criação de valor, o lucro empresarial que excede a esse custo de oportunidade. O lucro empresarial que excede a esse custo de oportunidade, que são os custos implícitos. Então, esses são os dois pontos limítrofes, até difícil de falar, limítrofes, que se relacionam com a criação de valor. O valor agregado e o custo de oportunidade. O valor agregado é aquilo que a gente cria, que a gente aumenta, que a gente gasta para transformar nossa matéria-prima em produto acabado. E o custo de oportunidade é aquele custo implícito que nós incluímos para poder oferir um retorno maior e, às vezes, num curto espaço de tempo. Agora, vamos estudar o valor da empresa. Estudamos VE, estudamos valor agregado, né? Estudamos custo implícito, custo explícito, estudamos custo de oportunidade. Agora vamos trabalhar em cima do valor da empresa. Vejam que nós estamos vendo alguns itens importantes e que são básicos para o conhecimento de vocês por tudo que nós vamos ver daqui para frente. Valor da empresa. Aí eu pergunto, como podemos chegar ao valor da empresa? O valor da empresa ele tem várias formas de se chegar. Aquelas que são mais pragmáticas e aquelas que são mais sofisticadas para se levantar. Vamos ver alguns deles. Valor contábil. O custo da empresa levantado pelo valor contábil, qual é? É o seu patrimônio líquido. Então, como é que eu sei quanto vale aquela empresa? Aquela empresa vale o montante do patrimônio líquido. E o que é o montante do patrimônio líquido, que vocês bem conhecem, dentro da estrutura de um balanço patrimonial. O valor do patrimônio líquido é a somatória de todos os ativos deduzido do seu passivo, né? Ou, de uma outra forma, patrimônio líquido é o ativo líquido da empresa. É esse valor patrimônio líquido que vai permitir identificar o valor patrimonial de uma ação no mercado. Porque o valor patrimonial de uma ação é a quantidade é o valor do patrimônio dividido pela quantidade de ações existentes. E não confundir VPL, valor do patrimônio líquido, com valor econômico do capital, valor do capital. Nós temos o valor patrimonial e o valor nominal de uma ação. O valor nominal é aquele que, de uma ação, é o valor correspondente ao total investido pelos acionistas na empresa. E valor patrimonial é o valor nominal com o valor agregado dessa ação, que são os lucros e tudo que se agrega ao valor nominal da ação para chegar ao valor do patrimônio líquido. Diferença bem significativa, né? Outra forma de você apurar o valor da empresa é através do valor de mercado. Como é que você apura a empresa através do valor de mercado? O valor de mercado dos bens e direitos avaliados individualmente segundo o mercado, menos o valor de mercado das dívidas avaliadas individualmente segundo o valor de mercado. A diferença entre um e o outro é o patrimônio líquido a preço de mercado. Puxa, mas professor, isso deve ser muito difícil de fazer. Não é difícil, mas chega a ser um pouco complicado. É muito mais fácil você pegar lá o valor do patrimônio líquido, que é o valor que vai nos dar o valor patrimonial da ação, para poder avaliar o valor da empresa. Mas quando você quer ter um pouquinho mais de sofisticação e de realidade, de uma realidade maior sobre o valor real desse patrimônio líquido, isso envolve avaliar ativos e passivos
para você saber quanto é o valor patrimonial a preço de mercado. A outra forma de você saber o valor da empresa é através da cotação da ação na bolsa. Eu sou um investidor em bolsa. Eu tenho algumas ações que eu comprei na bolsa e eu compro sabendo o que eu estou fazendo. Eu estou usando o quê? Estou usando aquele custo de oportunidade de um dinheiro que eu tinha na poupança para poder obter uma rentabilidade maior e num curto espaço de tempo, ou seja, num espaço de tempo menor. Tem risco? Tem, porque assim como eu posso ganhar, eu também posso perder. Mas é óbvio que você não vai investir o seu dinheiro sem ter o mínimo de conhecimento e o mínimo de capacidade e o mínimo de percepção para saber se você vai ganhar ou vai perder. Ok? Então, esse é outra forma de você determinar o valor da empresa, através da cotação da ação. O valor da cotação anual, atual no mercado de balcão, vezes a quantidade de ações emitidas e integralizadas. Então, esse é o valor nominal, é o valor do capital nominal de uma empresa. A outra forma de você saber o valor da empresa é através do potencial de receita, potencial de rentabilidade futura, potencial de receita, de resultado futuro. Os resultados futuros descontados é uma taxa de juros, que é o custo de oportunidade. Tá? Então, eu vou fazer uma projeção de receitas e vou ter um resultado futuro. Digamos que eu faço a minha projeção de receitas pelos próximos 5 anos. Eu vou ter uma receita do ano 1, ao ano 2 eu acrescento na receita meu custo de oportunidade para obter aquela receita e assim sucessivamente até chegar ao ano 5. Então, esse potencial de receita futura com base no custo de oportunidade é que vai me permitir fazer o cálculo do valor da empresa. E como é que eu vou fazer o cálculo do valor da empresa? Descontando a uma quantidade de período de tempo. Eu vou trazer aquele resultado futuro projetado para o meu resultado presente, através de uma fórmula que a gente vai aprender já. Incorporar o valor residual ou inicial a esse custo para que nós possamos ter o fluxo futuro de dividendos. Também podemos ter, através da potencial de rentabilidade futura, o fluxo futuro de lucros ou benefícios, o fluxo de caixa para chegar ao fluxo de caixa descontado e daí descobrir qual é o goodwill dessa empresa. Goodwill é o resultado bom, né? Nós também temos badwill, que é o resultado ruim. Então, goodwill é a capacidade que o empreendimento tem de gerar lucros. É o conjunto de características, qualidades, diferenças de uma empresa expressa através de sua capacidade de produzir riquezas. São exemplos de características que compõem goodwill: marcas registradas, conhecimento organizacional, credibilidade no mercado, capacidade dos empreendedores. Tá? Então, isso é o goodwill. E aí, passamos a calcular o valor da empresa dessas formas, com esses critérios. Sendo o foco da controladoria a maximização do valor da empresa, através do processo de criação de valor, é necessário um processo de variação permanente do valor da empresa. Tá? Então, o valor da empresa é o valor que será obtido pela venda da empresa a seus novos proprietários. O valor da empresa é o valor que você vai obter, que vai servir como base para a venda da empresa a seus novos
proprietários. Exemplo. Então, vamos ver aqui um exemplo da valorização da empresa com base no potencial de rentabilidade futura. Temos aqui alguns parâmetros. Tá? Então, temos aí, nesse quadro, as seguintes informações. Custo de oportunidade é de 10% ao ano. Então, cada ano ele vai aplicar um custo de oportunidade de 10% ao ano durante o período de 5 anos. O valor residual da empresa naquele momento é de 6.097.000. Aí, a projeção feita com base na rentabilidade futura da empresa para o ano 1 foi 1.200.000. Para o ano 2 foi 1.500.000. Para o ano 3 foi 1.850.000. Para o ano 4 foi 2.300.000. Para o ano 5 foi 2.800.000. E a somatória total desses 5 anos de rentabilidade futura chegou a 9.650.000. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para o valor presente, fazer um desconto dessa estimativa de rentabilidade futura, para que nós possamos saber hoje quanto equivale esses 9.650.000 de rentabilidade durante os próximos 5 anos. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer esse cálculo dividindo o valor da rentabilidade futura de cada ano pela taxa de desconto. Qual é a taxa de desconto? É o custo de oportunidade. Então, se a cada ano eu tenho um custo de oportunidade de 10%, isso significa que, para trazer a rentabilidade futura do primeiro ano de 1.200.000 para preço presente, eu vou eliminar, eu vou excluir esse custo de oportunidade do ano 1, que é de 1,10. Como é que eu faço isso? Eu divido o valor de 1.200.000 pela taxa de desconto, que é 1,10, ou seja, 1 mais a taxa de oportunidade, que é de 10%. Dividindo 1.200.000 por 1,10, eu estou excluindo da rentabilidade futura do primeiro ano o meu custo de oportunidade no primeiro ano, que foi de 10%. E aí eu chego a um valor presente de R$ 1.090.909. Vamos para o segundo ano. No segundo ano, eu tive uma projeção de rentabilidade de 1.500.000. Mas como eu sei que o meu custo de oportunidade é de 10% ao ano, então significa que no segundo ano eu tenho 1,10% de custo de oportunidade, que vocês já sabem o que é, do primeiro ano, mais 1,10% de custo de oportunidade do segundo ano. Olha, não se soma para poder alcançar a taxa de desconto. Para que nós possamos saber quanto é a taxa de desconto dobrada de 10% ao ano no segundo ano, a gente multiplica 1,10, 1 mais 10%, 1, mais 1,10%, né, que dá 1,10, vezes 1,10. Se você multiplicar 1,10 por 1,10, vai dar 1,21. E se você quiser simplificar esse cálculo, e você souber calcular dessa forma, basta colocar 1,10 raiz elevado à segunda potência. Aí você vai ter 1,21. E se eu quero fazer isso para os próximos 5 anos, eu crio uma fórmula muito simples. Eu pego 1,10 elevado a n anos. Para eu saber o valor da taxa de desconto do primeiro ano, 1,10 elevado a 1 é igual a 1,10. 1,10 elevado a 2 é igual a 1,21. 1,10 elevado a 3 é igual a 1,33. E assim sucessivamente. Pegando a rentabilidade futura, dividindo por cada uma dessas taxas de descontos dentro do seu ano, nós vamos ter o valor descontado.
somando o valor descontado total, os 9 milhões que eu vou receber como rentabilidade nos próximos 5 anos, a preço presente, ao valor presente, será de 7.030.022. Ora, se eu tenho um patrimônio de 7.030.022, hoje basta eu somar com o valor residual atual, que é de 6.097, para eu saber o valor da empresa hoje. Então, o valor da empresa hoje, se eu quiser negociar ou fazer qualquer coisa, eu tenho o valor da empresa no valor de 13.127.022. É por esse valor que eu vou negociar a minha empresa se eu quiser negociar para um determinado objetivo. Ok? Então, esse é o exemplo de apuração do valor da empresa pelo potencial de rentabilidade futura. Vamos ver agora a apuração do valor do goodwill. Nós tivemos o valor da empresa pelo critério de potencial de rentabilidade. Lembra-se, nós vimos o que é goodwill, né? É o acréscimo proporcionado por aquele custo de oportunidade. Então, agora nós vamos fazer a soma para saber o valor do goodwill. Então, o valor da empresa pelo critério de potencial de rentabilidade deu 13.127.022. Ó, 13.127.022 com base no potencial de rentabilidade. O valor da empresa pelos ativos e passivos avaliados individualmente é de 11.700.000. Esse é um valor definido lá pelas demonstrações contábeis. Então, o valor do goodwill vai ser o valor apurado pelo potencial de rentabilidade utilizando a taxa de oportunidade, deduzido do valor da empresa pelos ativos e passivos avaliados individualmente. Qual é o valor dos ativos e passivos avaliados individualmente? 11.700.000, que vai dar um goodwill de 1.427.022. Então, esse goodwill é basicamente relacionado ao acréscimo de valor em função do custo de oportunidade, da taxa de oportunidade. Muito bem. Vamos agora ver aqui uma outra forma de se calcular o custo de oportunidade. Vamos tomar como base essas informações aqui. O balanço patrimonial conforme a contabilidade, balanço patrimonial conforme o valor de mercado, o balanço patrimonial conforme o valor de mercado acionário e o balanço patrimonial com base no seu valor econômico. Quando se trata de ativos e passivos, vocês percebem que os ativos não se mudam, não se alteram, digo, no que diz respeito ao valor de mercado, ao valor de mercado acionário ou ao valor econômico. Eles permanecem o mesmo. Agora, o valor de mercado, obviamente, vai ser um pouco maior do que, logicamente que sim, é possível que possa ser invertido, né? Possa ser menor. Aqui nós estamos trabalhando na possibilidade de que o valor de mercado é superior ao valor contábil. Então, o valor de mercado do ativo circulante, ele é 45.000, que é igual ao valor de mercado acionário, igual ao valor de mercado econômico, ao valor econômico. Quanto ao realizável a longo prazo, a situação ela é imutável, ela permanece a mesma para essas 4 situações aqui, essas 4 referências. Quanto ao ativo permanente, ele também sofre alterações. Você vê que o investimento no valor contábil é de 5.000.
Mas no valor de mercado, ele é de 6 mil, porque eu estou avaliando esses investimentos pelo preço deles no mercado. Eu não estou avaliando esse investimento pelo preço que eu paguei de forma contabilmente. Então eu tenho uma diferença de R$ 1.000 aqui, tá? Preste atenção. Eu tenho uma diferença de R$ 1.000, que é exatamente a diferença que o mercado me paga pelo mesmo investimento que eu tenho. E o valor isso no valor de mercado. O valor do imobilizado também vai ter um acréscimo no mercado. No caso aqui, R$ 2.000. E o diferido, obviamente, não tem valor de mercado. O diferido é o resultado de uma operação que está sendo diferida aí ao longo do tempo. E, por sinal, nem pode ser considerado mais dessa forma. Então, o valor de mercado de ativos e passivos fica alterado por conta desses acréscimos que o mercado dá a alguns ativos e passivos. Enquanto que o total do ativo na contabilidade é de 95 mil, o total do valor de mercado, ou seja, o total do ativo a valor de mercado é de 91 mil, ou 98 mil. Agora vamos analisar esse mesmo valor contábil no mercado acionário. As disponibilidades, os clientes, os estoques e os outros valores realizar, ou seja, os ativos circulantes, eles não se alteram, como nós já vimos. E não vou perder tempo falando do valor econômico, porque eles também não vão se alterar, nem o realizável a longo prazo. Vamos direto ao ativo permanente, que sofre alteração, como sofreu a valor de mercado, vai também sofrer alteração a valor de mercado acionário. Esses investimentos que eu comprei por 5 mil, o mercado me paga 6 mil, então, se o mercado me paga 6 mil, significa que essas ações investidas, elas valem 6 mil. O valor de 6 mil permanece o mesmo. O imobilizado, que o mercado me paga 46 mil, também a preço de valor acionário, isso não vai alterar, ele vai continuar 46 mil. Mas tem uma coisa que vai alterar aqui no ativo permanente, é o goodwill ou badwill, né, que são as marcas, capital intelectual, outros intangíveis, fluxos, futuros, etc. Eles têm uma perda. No valor mercado acionário, esse goodwill ele se transformou em badwill. Ele está gerando uma perda no seu ativo, fazendo com que o ativo caia de 95 mil pelo valor contábil e 98 mil pelo valor de mercado para 85 mil reais. Então vejam que pelo valor do mercado acionário o ativo sofreu uma queda. Agora vamos analisar sobre o valor econômico. Já vimos que o ativo circulante não se altera, o realizável a longo prazo também não se altera, mas nós vamos ter uma alteração no imobilizado. Pelo valor econômico, o imobilizado, foi feito lá um cálculo, um laudo, e se entendeu que pelo valor econômico esse imobilizado vale 50 mil e não 46 mil, como influencia o mercado, ou 44 mil, como está contabilizado. Ele vale 50 mil. E o goodwill, pelo valor econômico, até por conta disso, ele não gera uma perda, ele não tem uma perda, como teve ao valor do mercado acionário, mas sim um ganho. Pelo valor econômico, ele tem um ganho de 10.400. Consequentemente, esse ativo e passivo, né, ou seja, esse ativo total, ele tem uma elevação para 112 mil. Eu identifiquei aqui o preço da empresa segundo o valor contábil, segundo o valor de mercado e segundo o valor acionário e também segundo o seu valor econômico. Então, por essas características, nós chegamos que
pelo valor econômico, a empresa tem um valor do ativo bem maior por conta de um goodwill, tá? Que não acontece se eu fizer a avaliação pelo mercado acionário, porque pelo mercado acionário a minha empresa tem uma perda, um badwill. Agora vamos fazer aqui uma outra situação, onde nós temos aquele mesmo ativo e passivo, como valor da empresa, em que o valor contábil é 95 mil, o valor de mercado é 98 mil, o valor no mercado acionário é de 85 mil e o valor econômico é de 112 mil. Qual vai ser o efeito disso nas demonstrações de resultado? Vamos ver cada situação. O valor contábil, o resultado, o lucro econômico, o lucro contábil, ele é de 5 mil reais, que é calculado pelo modo tradicional. Custo das vendas, lucro bruto, despesas operacionais, lucro operacional, receita financeira, despesa financeira, equivalência patrimonial, resultado de alienação de permanentes, e lucro antes dos impostos, e chegamos ao lucro contábil de 5 mil, que vai ser o próprio lucro econômico. Pelo valor de mercado, vejam que existem algumas variações. O custo das vendas pelo valor de mercado não vai ser o mesmo custo das vendas do valor contábil, porque o valor do custo das vendas pelo valor contábil é pelo seu custo original, pelo custo médio. E o mercado paga esse produto um valor maior. Então, o custo pelo valor de mercado não vai ser 62, vai ser 71.500. Consequentemente, nós teremos aqui um custo das vendas de 71.500. E o produto que a empresa está vendendo por 100 vai ter um acréscimo de 10 mil reais. Por quê? Porque o mercado pode pagar mais do que 100 mil reais pelos seus produtos. E se ele pode pagar mais do que 100 mil reais, ele vai pagar o que o mercado resolve pagar, que é 110 mil reais. Diminuindo o custo do valor pelo valor de mercado, da receita operacional pelo valor de mercado, nós vamos ter um incremento de 500 reais nesse lucro bruto. Tá? As despesas operacionais, usando o mesmo raciocínio do custo das vendas, ela também vai ser maior, consequentemente vai reduzir este lucro bruto de 38.500 por 30 mil, que vai gerar um lucro operacional de 8.500. Claro, pessoal, isso aqui são todos números hipotéticos, mas com uma certa racionalização na utilização deles. Tá? Então, nós teremos ainda uma receita financeira que não se altera em nenhuma dos cenários aqui. Teremos uma despesa financeira que também não se altera em nenhum dos cenários. E teremos uma equivalência patrimonial que sim, se altera, óbvio, quando você vai lidar com o valor de mercado. Essa equivalência patrimonial é em função de um investimento. Um investimento que na contabilidade está contabilizado por um determinado valor e o mercado paga mais. E se o mercado paga mais, logicamente, esse delta aqui de 2.000 vai ser o delta que o mercado está pagando a mais. Esse mesmo valor que o mercado paga mais é exatamente o mesmo valor que eu também tenho como resultado no mercado acionário. E o mesmo valor econômico dele. Então vejam que essa equivalência patrimonial, que é alterada do valor contábil para os outros cenários, ele vem desse número daqui do investimento, do ativo. Investimento é 5 mil e o mercado paga 6 mil por esse investimento. Ok?
Bom, chegamos a um lucro antes de impostos de 7.500 em todos os cenários, embora existissem variações de cada um dos itens que compõem o resultado, e deduzimos o valor do imposto, que será o mesmo para todos os cenários, chegando ao lucro contábil após os impostos de 5.000. O que vai alterar em cada um desses cenários, além das contas individualmente, que não altera o resultado final? Vai alterar exatamente isso aqui, ó, o lucro de mercado, ou seja, o goodwill. No lucro contábil nós não temos o goodwill, mas no valor de mercado nós teremos sim goodwill de 3.400. No valor de mercado acionário nós teremos um badwill de 9.600 e no valor econômico nós teremos um goodwill de 9.400, alterando o lucro de mercado que serve de criação de valor de 5.000 pelo valor contábil para o cenário do valor de mercado para 8.400, para o cenário do mercado acionário para um resultado negativo, né, de 4.600 e para um cenário de valor econômico de um resultado de um valor da empresa, um resultado de 14.400. O custo de oportunidade de capital dentro de uma determinada taxa apurada pelo valor econômico é um resultado negativo de 7.260, o que reduz o lucro de mercado como criação de valor para 7.140. Diante desses cenários, o lucro econômico que mais corresponde às expectativas de um investidor ou de um vendedor de uma empresa é o lucro econômico ao preço de mercado, ao valor de mercado, que deu 8.400. Tá? Então, esse aqui é uma outra forma de você visualizar o valor da sua empresa de acordo com essa base. Bom, pessoal, isso era o que eu queria demonstrar para vocês nessa primeira aula, através dessa videoaula, dando a vocês uma ideia inicial de conceitos que certamente, provavelmente, vocês nunca ouviram falar, mas que são apenas conceitos preliminares para vocês começarem a perceber o que nós temos pela frente para estudar dentro da controladoria. Temos muitos assuntos interessantes, temos muitos assuntos que vão ser novidade para cada um de vocês, e o que eu espero de vocês é que vocês possam me dar sempre os feedbacks do entendimento que está sendo absorvido por vocês, para que a gente não chegue lá na frente para fazer um planejamento estratégico, um orçamento empresarial, sem que vocês tenham esse conhecimento básico que a gente está começando a dar a partir de hoje. Muito obrigado. Esses dois vídeos serão postados hoje, perto do horário, e juntamente com esses vídeos nós vamos abrir o fórum que vocês deverão utilizar para colocar seus comentários, suas dúvidas, seus esclarecimentos, suas expectativas, o que vocês quiserem colocar lá. E mais uma vez eu digo, esse fórum só vai vigorar durante uma semana, do dia da aula até a próxima aula. E ele será avaliado por mim, que darei nota para cada questão, para cada colocação, de forma que essa nota vai ser colocada no banco de notas da nossa turma. Um abraço a todos. Eu vou fazer agora igual os youtubers profissionais que existem por aí. Não esqueça de dar um like aqui, de se inscrever no meu canal e ficar sempre ligado nesses vídeos que de agora em diante nós vamos ter. Eu estou aprendendo
esse vídeo provavelmente vai sair melhor do que o outro, e o outro vai ser muito melhor, e assim sucessivamente. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá.